Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar sobre ângulos na circunferência, ok? Nós já vimos bastante parte de geometria anteriormente e agora vamos falar especificamente de ângulos. Ó, acompanhe, hein? Ok? Aqui nós temos, ó, A, B e D, pontos da circunferência, ok? Nós vamos chamar esse aqui, ó, esse é o ângulo AB, ó, ele é o arco AB proveniente de um ângulo aqui, ó, entendeu? E o ângulo ADB, esse é o ângulo menor e esse aqui, ó, ADB, esse aqui, ó, é o arco maior. Arco menor, arco maior, ok? Muito bem. E nesse caso aqui, ó, nós temos aqui diante de dois arcos. Lembre sempre arcos e ângulo, ok? O ângulo é especificamente esse aqui, ó. E o arco é essa medida da circunferência gerada pelo ângulo. Então nós temos aqui o arco AB, ó, é igual, é exatamente o mesmo ângulo do esse aqui, ó, AOB, tá vendo? Então este arco, ó, é igual a este ângulo, ok? Este ângulo aqui, AOB, é como se fosse o ângulo alfa aqui, tá? Muito bem. Prosseguindo, aqui nós temos um ângulo inscrito, né? Inscrito na circunferência porque o vértice dele está na circunferência. Então você tem ACB, ACB é quando o ângulo está na circunferência, o seu vértice, ele é igual à metade do seu arco. Então aqui é o arco dele, ó, tá vendo? Então o arco desse aqui dividido por 2 é igual à medida do ângulo. Se eu tivesse aqui, por exemplo, assim, ó, esse ângulo aqui, tá vendo, ó? Eu tinha, por exemplo, eu tinha esse ângulo, ele ia ser igual à metade desse arco, tá? Isso é uma relação entre ângulo e arco gerado. ACB é o ângulo e AB é o arco. Muito bom. Então, quando o ângulo for inscrito na circunferência. E aqui a gente tem um ângulo inscrito, só que ele define meia circunferência, tá vendo, ó? Então aqui você tem o A e B. Então vamos colocar aqui ACB. ACB é esse aqui, tá vendo, ó? Então, necessariamente, sempre que você tem um ângulo na circunferência e uma ponta dele está no vértice, né, aqui, e outra aqui, ele define meia circunferência, esse ângulo é 90 graus. Então, por exemplo, eu coloquei o ponto D, eu coloquei um vértice dele aqui, outro vértice aqui, tá vendo que a outra parte é meio arco, né, meia circunferência? Então aqui também é 90 graus. E aqui também, ó, coloquei o ponto aqui, um vértice para cá, outro vértice para cá. Então esse aqui é meia circunferência, esse ângulo aqui necessariamente tem que ser 90 graus, tá? Aqui, ó, nós temos aqui três ângulos inscritos, né? Mas não define meia circunferência lá. Então é importante o seguinte, saber que, tá vendo aqui o arco, esse AB, ó, é o arco, é chamado de arco capaz. Esse AB define um arco para esse ângulo e esse ângulo, tá vendo? Todos eles é o mesmo ângulo, porque todos eles, ó, esse ângulo aqui, ó, ACB, origina esse arco, tá vendo? Esse ângulo aqui, ó, ADB, origina esse arco. Como todos originam o mesmo arco, os ângulos são iguais, tá? E por último, aqui nós temos o seguinte, nós temos, nesse momento, nós temos ângulo de segmento. Por que é o ângulo de segmento? Porque você tem aqui, ó, é o raio da circunferência, num determinado ponto, e nesse ponto passa uma tangente. Então você tem aqui o raio e a tangente. E esse ângulo aqui, ó, é 90 graus, porque é a tangente dele, que nem aqui, por exemplo, nesse ponto. Eu peguei o raio e passei a tangente. Então necessariamente faz um ângulo 90 graus. Aí qual é a relação? Ó, aqui a gente traça uma reta, ó, segmento de reta daqui até aqui, passando aqui pelo meio. E a relação existe. ABC, ou seja, esse ângulo aqui, tá vendo? Ó, ABC é igual a esse arco dividido por 2. Tá vendo? Preste atenção, tá? De novo. ABC é esse ângulo, ó, vamos chamar de alfa. É igual a este arco dividido por 2. Por que arco? Porque sempre que vocês verem BC, mas tem isso aqui, ó, é porque é arco. Se não tiver assim, se for assim, é um segmento. Se tiver assim, é um arco, tá? Aqui eu coloquei outro desse ponto, ó. Então eu posso falar que EDF, ó, é um arco, certo? Ó, é como se fosse um ângulo alfa. Mas EDF é esse ângulo, que ele é igual
a esse arco dividido por 2, ó, DF dividido por 2, tá? Aqui você tem as teorias e as relações entre os arcos. Eu peço para vocês assistir umas 2 vezes esse vídeo para saber a relação mesmo e aí partir para o exercício, tá? Até mais!